Roberto, se quiser complementar, tem bastante coisa para falar, vai colocando aí o que faltou ou complementando o que eu falei, por favor. É um tema bem extenso mesmo, e talvez falar um pouco mais detalhe que o Rodrigo falou, ele só passou rapidamente a questão que a gente pode olhar isso nos níveis do amor, né? Desde que a gente nasce, então é o amor porneia, é aquela fase de dependência total, o bebê e a mãe são uma simbiose, né? Então, nesse momento, existe somente bebê e mãe. Então, é a função materna plena, e claro que o pai também pode participar nessa fase como um elemento que vai também potencializar a função materna. E, fora isso, evoluindo, né, nessa fase, quando o bebê vai crescendo, já vira uma criança, tudo por volta lá, dos 3 anos e meio, aí já, não, antes disso ainda, né, depois da fase oral mesmo, aí já vem entrar os outros elementos da família, então o pai e a família em si. Então o amor do amor porneia já passa para o amor storgé, que é o amor do clã. Então, nessa fase, a criança começa a ver que, além da mãe, existem outros elementos. Aí tem a questão da relação entre os pais. Então, quando essa relação é saudável, a mãe sabe passar o bastão, vamos dizer assim, que aí começa a entrada da função paterna. A mãe é que passa para o pai essa permissão, né? E o pai faz a interdição também da função materna. Então, ambos trabalham em conjunto, mãe e pai, função materna e paterna, para que esse passo evolua. Então, já nessa fase da música, já começa o amor do diferente. Então, quando esse amor do diferente entra, a criança já vai saindo dessa simbiose com a mãe, ela já vai tendo uma abertura de mundo. Então, você já tem os diferentes na família, evoluindo um pouco mais, já tem as amizades, aí a criança já na escola, na escolinha, enfim, já vê que existem outras pessoas, inclusive fora do clã, né? Que o amor storgé é o clã. Fora do clã já vem os amigos, né? O amor filia. Então, é o primeiro amor escolhido fora da família. Por isso que o amor, os primeiros amores, porneia e storgé, são amores infantis. Quando você já entra no amor filia, ele é um amor infantil, já também classificado como um amor adulto. Por quê? Porque a gente começa a desenvolver os conceitos de amizade nessa fase da infância e isso vai evoluir para a vida toda. A gente vai ter amigos a vida toda. Inclusive, uma rede de apoio que a gente vai ter na velhice é a rede das amizades, né? Então, o amor filia já é um amor que vai evoluindo. Dentro do amor filia, nessa fase, quando vai chegando na adolescência, aí já entra a questão dos hormônios, já entra a questão da sexualidade, e aí o amor eros, que é o quarto nível de amor, que já é um amor somente adulto. Então, nessa fase, a gente escolhe uma pessoa, provavelmente lá do grupo do amor filia, dos amigos, para começar uma relação amorosa, uma relação afetiva com a sexualidade já entrando nessa fase, nesse quarto nível de amor, que é o amor eros. E aí, escolhendo essa pessoa, a gente já vai se encaminhando para uma diferenciação do modelo da família de origem. Então, a sexualidade, ela tem essa função de nos seccionar, né, separar da família de origem, nos unir a outra pessoa, formar essa comunidade de destino. Então, eu e meu parceiro, a minha parceira, vamos, através da nossa união, fazer um pouco diferente do que a gente vê no nosso sistema familiar. Então, a minha família tem todo um modelo, tem todos vários hábitos, tem comportamentos, tem crenças, tem valores. A gente herda tudo isso do nosso sistema familiar. E o meu companheiro e a minha companheira também. Quando nós nos unimos, a gente busca, reverenciando, honrando tudo que nos trouxe, inclusive um movimento, quando a gente olha para a nossa parceira, para o nosso parceiro, eu falo assim, eu vejo você e tudo o que te trouxe a mim. Então, eu estou vendo a pessoa, e toda a origem dela também, e eu valido isso, né? Ou seja, eu reconheço, eu dou um lugar a tudo que trouxe meu parceiro e minha parceira a mim, e ele ou ela também faz o mesmo movimento. E a gente se permite, trazendo tudo que veio, ficar com aquilo que é bom do meu sistema e poder fazer um pouco diferente. O que eu acho que não foi muito saudável,
não com julgamento, não com crítica, mas com uma escolha consciente, mais ampla, eu trago aquilo que foi saudável do meu sistema, meu companheiro, minha companheira traz o dele, nessa comunidade de destino a gente cria um novo modelo, aí já um modelo adulto, com sexualidade, com relacionamento afetivo, né? E aí quando a gente tiver um filho, né, aí a gente já entra na fase do amor materno, né? Novamente, o amor materno, que é o 5º nível de amor, nós vamos dar para esse filho, claro que a mãe tem uma, vamos dizer assim, uma adaptação maior por ser a mãe, mas o pai também está ali fazendo a função materna, e aí depois a função paterna, então a gente vai evoluindo até chegar no amor ágape, que é o 7º nível, que já é o amor onde a gente amplia essa consciência de amor para além dos limites da nossa família, para a humanidade como um todo. Então aí a gente vê como o Fernando fez essa mescla dos amores gregos, que quando a gente fala em português amor, a gente fala que ama tudo, né? Eu amo uma pessoa, eu amo meu filho, eu amo meu carro, eu amo comer chocolate. Então, amor é uma palavra única, né? Mas na Grécia existem vários tipos de diferenciações para o amor, né? Então, a gente vê que o Fernando juntou, mesclou nesses 7 níveis de amor, os amores gregos com o amor materno e o amor paterno. Então, fica uma coisa muito abrangente dentro da visão da consciência sistêmica, né? A gente consegue entender exatamente o passo do amor. Primeiro nível de amor, que é quando nós precisamos receber tudo, lá no nascimento, então amor porneia, não existe nada, não sei minha mãe, ela tem que me dar tudo, eu não dou praticamente nada. Até o amor evoluindo, cada vez a gente vai fazendo essa equivalência no dar e tomar, né? Então, já na fase seguinte, no amor estorgé, eu já cresci, já não sou mais um bebezinho, então já começo a dar alguma coisa para o sistema, já começo a fazer as minhas atividades, as coisas para retribuir aquilo que eu tenho. No amor filia, já o amor da amizade é o amor da equivalência, é um nível horizontal, onde a gente precisa dar e receber de uma maneira equivalente, assim como também no amor eros, que é o 4º nível, dar e receber equivalente. Depois, no amor materno, a gente já tem dar mais do que receber, e aí já é um amor, né, que vai do adulto para o amor, vamos dizer assim, mais universal, mais espiritual, mais transcendente. Depois o paterno também, a gente já dá para os filhos tudo e os coloca para a vida, né? E no amor ágape a gente tem a condição de dar até mais do que receber, né? E eu acredito que poucas pessoas consigam chegar nesse nível assim de uma maneira saudável. Muitos dizem que é amor ágape, mas na verdade é uma dinâmica de salvador, né? Não sei como é que o Rodrigo vê isso, mas não, eu faço tudo, eu amo todo mundo, eu faço tudo por todo mundo. No fundo não é amor ágape, sim, uma pessoa que está ali no triângulo dramático vivendo o Salvador. Então, só para detalhar um pouquinho mais, né, e se alguém tiver alguma pergunta, a gente continua. Bom. Olá, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Eu fiquei... lá mais para frente, vocês vão aprofundar mais no triângulo dramático, porque eu achei bem interessante. Mas eu queria entender um pouquinho mais como é que funciona como é que funciona na prática, tipo na terapia, esse triângulo dramático, como é que a gente vai aplicar isso de forma mais prática? Não sei se isso vai ter mais para frente ou se é agora. A gente já comentou algumas vezes, né, sobre o triângulo dramático, podemos falar mais também, claro. Isso aí é um assunto, esse tema, triângulo dramático, né, Rodrigo, é um tema que a gente vê na vida como um todo. Em tudo que a gente vê ao nosso redor, na nossa família, nas nossas relações, na literatura, na TV, tudo é triângulo dramático, né? Triângulo dramático é algo que é um tema assim bem extenso também, que vem lá da análise transacional, do Kahneman, e acho que a gente pode falar um pouco mais para frente, né, Rodrigo? Vamos desenvolver um pouco mais, aí a gente coloca, porque é um modelo disfuncional de relacionamento que existe na vida como um todo. A gente é convidado dia a dia, a cada momento, a participar de triângulos dramáticos, tá? Então, ou na posição de salvador, de vítima, de acusador, é o que mais a gente vê, infelizmente, né? Porque nos relacionamentos, quando não são adultos, quando se baseiam... Aquela fase que eu falei assim, que no momento em que eu trago as dinâmicas do meu sistema familiar, na fase do amor eros, quando
uno a outra pessoa e vou criar uma nova família, uma comunidade de destino, quando eu não abandono, entre aspas, não é abandonar, na verdade, né? Assim, mas quando eu não deixo, quando eu não consigo fazer, vamos dizer assim, que um upgrade sem julgamento, né? De modelos de relacionamento da minha família, quando eu trago todas aquelas dinâmicas e não crio algo mais saudável, eu vou manter as dinâmicas de triângulo dramático, porque nas nossas famílias tem. Se a gente for olhar a relação que a gente tem na família de origem, que a gente observa, tem muito de triângulo dramático, né? Sempre tem alguém que é na família aquela pessoa que vai fazer tudo por todo mundo, que todo mundo procura quando tem algum problema, aquela pessoa que resolve tudo, né? Fala, nossa, que pessoa bacana, né? Ela nem tem a vida dela. Não, isso é algo, quando a gente olhar, é a dinâmica do Salvador, né? Ou sempre tem aquela pessoa que está na pior, aí fica todo mundo com pena, precisa ajudar, coitado, não dá certo, como tem azar aquela pessoa. Se você for olhar, geralmente ela está numa posição de vítima, e as pessoas nem sabem isso, elas não fazem por mal, elas fazem porque é um modus operandi que elas aprenderam a fazer, né? E tem sempre aquele que é certo, que critica todo mundo, que acha que sabe o que tem que fazer, e sempre aponta o dedo, tá lá o acusador. E a gente vê isso na nossa família, a gente já sabe, a gente olha, quando a gente passa a entender esses modelos, a gente já identifica e faz o diagnóstico facilmente. Então, é muito importante nós conhecermos a figura do triângulo dramático, até porque, como terapeutas, acho que eu disse isso até na última live, né, o Rodrigo e eu comentamos, é muito comum e a gente entrar numa dinâmica de terapeuta salvador, de advogado salvador, de professor salvador. Sempre que é uma profissão de ajuda, a gente entra, se não se cuidar, numa dinâmica de salvador, e não de ajudante. Aí é muito importante saber diferenciar. Tem as ordens da ajuda, que é a maneira saudável de ajudar, e aí tem o livro do Bert Hellinger, a gente já comentou sobre isso, tem as 5 ordens da ajuda e tal, e ser salvador é querer carregar outro no colo, é ver o outro como um infantil, né? E eu sou aquele que vai salvar, porque eu preciso ser bom, né? E o outro precisa ser fraco. E aí a gente vai se emaranhando nessas dinâmicas de triângulo dramático pela vida fora. Complementar, Rodrigo? Uma dúvida nesse... Posso fazer uma perguntinha, talvez só para confirmar? Isso tem a relação com a função parental? Então, quando uma pessoa toma essa posição de salvador, dá para associar, pode ser também uma função parental que ele assume? Pode ser, por exemplo, a função materna, né? Ou a função paterna. Qual é o objetivo da função materna? É passar a segurança, a proteção, né? A noção de vínculo, de carinho. Então, quando a mãe faz esse movimento, o pai também, quando ambos estão lá na função materna, eles não conseguem largar a função materna, né? Eles podem estar falando, não, meu filho, coitado, ele é muito frágil, ele não vai conseguir, a gente precisa fazer por ele, precisa sempre estar cuidando, ele só tem 35 anos, está muito difícil a vida hoje. Então, está ali, né? A gente está em uma função materna, parental, doentia, disfuncional, né? Ou, nesse caso, cria-se uma manutenção da dinâmica de dependência. Então, esse filho vai ser o dependente. Por quê? Porque os pais precisam que ele seja dependente e os pais são, a mãe, o pai, ou ambos, são codependentes. Ele fica nessa dinâmica, eles ficam querendo salvar o filho. É uma dinâmica de triângulo dramático também. Meu filho não tem potência para ir para o mundo, ele não sabe, o mundo é muito perigoso, ele não vai ganhar o suficiente, ele não vai saber fazer da maneira certa, então vamos ficar aqui salvando ele. Não deixa de ser uma dinâmica disfuncional, de função materna doentia. Eu vejo dessa maneira. Se o Rodrigo quiser complementar também. Sim. E a gente falou bastante desse tema, não no nosso último encontro, mas no penúltimo. E aí a gente até conectou muito também, como o Roberto falou, né, com o advogado, com a função da ajuda. Então, acredito que a Roselise, que fez essa pergunta, se você assistir, vai ter bastante coisa lá, porque a gente fez esse nosso encontro, esse webinário inteirinho do triângulo dramático, porque realmente ele é muito importante e ele é um dos pontos maiores aqui do módulo 2. E aí a gente vai rever ele de novo, quando a gente estiver dentro da prática, com exercícios ainda. Então, vocês vão ver que interessante que é fazer, né, os exercícios também
né, a gente com a gente mesmo, né, no sentido que a gente coloca o quanto tinha de porcentagem na minha mãe, quanto tinha de porcentagem no meu pai, quanto tem de porcentagem em mim. E aí vocês vão ver que lá no mundo da infância, isso já é determinado. Então, por exemplo, né, se a minha mãe é vítima e o meu pai é um acusador, é o certo, né, que cerceia, que briga, que julga, né, e a minha mãe, coitada, que ela não pode sair, ela não... Só sobra a função para mim de salvador, não tem nem como eu entrar em outro lugar vendo essa dinâmica. Então vocês vão ver que o triângulo dramático ele já vai se formando muito ali no mundo da infância, e aí a gente fica em mais de uma ou duas posições. Dentro dos exercícios vocês vão ver que quando a gente começar a encenar, vocês vão ver a dificuldade de repente de fazer um dos personagens. Por exemplo, a vítima eu fiz tão fácil, né? Ai, coitado de mim, olha o que está acontecendo, que a gente vai brincar com isso, encenar, né? Aí o povo faz, né? Tão bem. Alguns têm dificuldade, alguns vão fazer o acusador, né? Eu, por exemplo, tenho dificuldade do acusador, tem a ver com o meu sistêmico ali, onde eu fui entrando. E tem pessoa não, que pega o papel do acusador porque você faz tudo errado, né? E consegue fazer aquilo com uma facilidade, né? Vocês vão dar risada com isso, né? E tem gente com um salvador, eu te ajudo, eu te pego. Então vocês vão conseguir ver em vocês também com a dramatização que a gente vai brincar e trocando esses papéis, né? A gente vai encenar uma história, como o Roberto falou. O triângulo dramático pode estar em todos os lugares, na relação com família, na relação de trabalho, diante de uma situação, por exemplo, na escola, onde a mãe vai falar com o diretor e tem o filho. Então, vocês vão vivenciar isso ali na prática, né? Trocando esses papéis, depois falando o que sentiu, né? Então, isso faz parte do módulo 2, esse exercício. Vocês vão gostar. Eu já dei aqui uma prévia um pouquinho, né? Como é que chama quando a gente conta o filme mesmo, que fala pra gente não dizer? Tem um nome, né? Esqueci dele. Spoiler, né? Spoiler. Já deu um spoiler aqui, Roberto. O Rodrigo, eu queria comentar uma coisa. Posso falar? Pode ser, se eu só falar do que a Cristiane perguntou, né? Como é que isso junta com a função parental, que é assim, se você vê o Salvador, a função que ele estaria mais conectado é a função materna, é a função de cuidar. Só que ele sai dessa função que seria ali o saudável, né, e acaba levando isso para todas as pessoas ou em excesso dentro da casa, dentro da família, quando já não seria necessário essa fase. Como é que seria, né? A criança, a mãe ensina a criança a se cuidar. Ela já sabe, ela pode fazer sozinha. Então, por exemplo, a criança aprendeu a se limpar, agora ela faz sozinha. Eu não vou limpar o meu filho até 15 anos, ele já incorporou isso. Ele já aprendeu a escovar o dente, agora eu não vou mais, né, escovar o dente dele, ele já aprendeu. Então, o Salvador, ele conecta com a mãe. O acusador, ele conecta mais com o pai, fora do saudável. Lembra do pai? Ele precisa trazer a ordem, né? Ele precisa fazer a separação, ele precisa levar para a vida. Ele precisa empurrar esse menino separando da mãe. Você já sabe, você pode, você tem o seu quarto. Então, ele faz essa separação. Mas imagina né, essa função no exagero de ordem. Não, eu sou certo, né? Tem que fazer tudo o que eu estou mandando. Então, isso aqui já sai. Lembra aqui da função também, por exemplo, da vítima. É a criança, não é? A criança que precisa receber, a criança que precisa ser cuidada. Então, a vítima, está conectada com a criança. E a criança é assim, né? Dependendo lá do que acontece, ela é vítima de muitas situações mesmo, porque ela não consegue falar aquilo que está acontecendo, pôr limites, ela vai sendo implantado ali para ela. Só que quando isso leva para o mundo adulto, que alguém tem que cuidar de mim, alguém é responsável, você também já saiu do que seria o saudável. Então a gente pode sim conectar o triângulo dramático com a função mãe, pai e criança. Acredito que foi isso que você perguntou e dá para a gente juntar. E dá para a gente depois entrar também no que seria o saudável do triângulo da realização. Embora eu acho que ele entra no módulo 3, mas a gente pode dar umas pinceladas. Eu só vou deixar a pergunta aqui do Sanderley e ver como é que a gente vai juntando isso. Mas também no triângulo da realização a gente consegue ver criatividade com criança, potência com adulto e sabedoria com a pessoa mais velha, né? Mas depois a gente aprofunda nisso. Posso falar? O Rodrigo pode perguntar?
É o seguinte, ó, eu olhando hoje, tendo consciência do triângulo dramático, eu me lembro de, na juventude, na adolescência, ser vítima, me sentir na posição de vítima durante muito tempo. Pô, ó vida, ó azar, lembra daquela hiena, né? Ó vida, ó azar, porque meus pais separaram, é por isso que eu precisava de alguém que me acolhesse. Hoje, eu me sinto muito salvador. Minha mãe era muito vítima, né? Minha mãe era muito vítima. Né? E hoje eu me sinto muito salvador. E a consciência de ser salvador, eu olho para trás e vejo como eu criei outros, como eu alimentei aquele triângulo dramático, né? Então, na verdade é uma pergunta e uma colocação, porque quando eu não tinha consciência, eu ficava alimentando aquela vítima o tempo todo. Meu irmão, por exemplo, tem vários problemas, tal, e não conseguia fazer as coisas, eu ajudava. Aí quando você para de fazer isso, você realmente faz uma ruptura naquele triângulo, né? E gera algum conflito, com certeza gera. E gera um pouco de dor para um salvador também, né? Porque o salvador quer continuar salvando. Mas o interessante é quando a gente tem a consciência, como a gente consegue... eu acho que eu estou indo além do que eu devia. Mas a minha pergunta também vem nisso. Dá para ter as duas características no triângulo? Legal, Roberto, se quiser falar, eu complemento depois. Sim, claro. Na verdade, o triângulo dramático, a gente está constantemente alternando as dinâmicas. Muitas vezes muito rapidamente, muitas vezes mais lentamente. Mas como é uma dinâmica de relação que não é saudável, a gente entra nos papéis. Como você falou, muito tempo você foi a vítima, né? Então, se adaptou a essa dinâmica dentro do contexto familiar e tudo mais. Depois, você quis sair desse papel, mas você foi para um outro papel que também não era saudável, que é o do salvador. E alguém entrou na função da vítima, né? Que foi, como você comentou, o seu irmão. E quem que é o acusador? O acusador ou vilão que faz o mal, às vezes é o pai, a mãe, a sociedade, a política econômica, enfim, sempre a gente vai estar triangulando nesses papéis, né? E às vezes muito rapidamente. Então, no momento que eu sou salvador, aí as pessoas estão precisando de mim, aí uma vez eu não consigo fazer aquilo que é necessário, as pessoas começam a me acusar. Nossa, quem era vítima agora passa a ser o acusador. E eu, que era o salvador, eu passo a ser a vítima. Nossa, como é que vocês fazem isso comigo? Isso é muito injusto. Eu sempre fiz tudo, só porque eu não fiz uma vez, porque eu não podia, vocês não estão enxergando como é difícil para mim e tal. Aí começou a acusar. Vocês não têm gratidão, vocês... Então, é que rapidamente a gente pode estar circulando entre essas três funções doentias, né? E quando a gente não presta atenção, a gente entra rapidamente. Então, de repente, você está na rua, aí você está lá no carro, no semáforo, vem aquela criança com aquela cara triste, vendendo uma coisa, você entra na dinâmica do culpado, né? Como se fosse você o vilão responsável por ela ser aquela vítima desfavorecida da sociedade, né? Então, aí a gente fica com culpa. Quando alguém faz alguma coisa, você quer proteger uma outra pessoa. A gente sempre está sendo convidado a entrar nessas dinâmicas. É preciso ter muita consciência. E quanto mais a gente observa, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pratica, quando a gente for convidado, a gente fala, opa, peraí, agora eu não vou entrar mais nessa, eu já entrei por muito tempo, eu estou entendendo o que está acontecendo, o que as pessoas querem, né? Porque quando a gente tem essa dinâmica de Salvador, e é muito comum a gente que vem fazer uma formação dessa, a gente que é terapeuta, a gente que é advogado, a gente que trabalha com pessoas, é muito comum, nós temos lá um chipzinho inconsciente do Salvador, é frequente demais. E aí, se eu vivo isso numa potência muito grande, todos os clientes que vêm me procurar, eles vão ser vítimas, né? E eles vão querer que eu seja o salvador deles. Então, o cliente do terapeuta, do psicólogo, vai vir com todas as queixas que a humanidade é ruim, que os pais são horríveis, que a vida é cruel, e eu não, eu vou lá salvar ele, né? Eu vou entrar numa dinâmica de transferência e contra-transferência com esse cliente, me colocando como eu, bom, os pais dele ruim. Então, isso tudo é muito... São detalhes que a gente precisa estar atento nos relacionamentos para não nos envolvermos naquele modo que a gente tinha o hábito de viver.
porque a gente é acostumado a isso, né? A gente aprendeu assim, a gente foi educado dessa maneira dentro do sistema. Muitas vezes, falando de função, que foi uma pergunta, eu já venho com a função para esse sistema de filho parental, né? Eu vou ser o salvador dos meus pais. Né? Então, quando eu crescer, esse é o filho que foi escolhido, eu vou ter que cuidar dos meus pais. Então, eles já falavam isso, ou já pensavam nisso. Então, esse aqui agora, nossa, quando a gente crescer, ele vai ser tão bom, ele vai cuidar da gente. Então, eu já estou entrando numa dinâmica de filho parental, que é um salvador. Não deixa de ser um salvador, né? Então, a gente precisa estar atento, precisa estar consciente, porque nós vamos ser sempre convidados a participar dessas funções doentias. E como o Rodrigo falou, só no triângulo da realização, usando as potências potência do adulto para agir de uma maneira saudável, a criatividade da criança para encontrar soluções, a sabedoria das experiências de vida do idoso, mesmo se a gente ainda não é idoso, mas a gente já vai aprendendo com as lições, com as experiências de vida para não repetir os erros. Isso é sabedoria, é aprender e poder vivenciar, né, ter o sabor, quer dizer que viver aquilo que eu aprendi, porque tem informação que tem que se transformar em conhecimento e em sabedoria, né, que aí ela fica como algo já interiorizado, já implantado dentro da gente, é o chipzinho que mudou, né? Mas isso que você fala, Sanderley, é exatamente a consciência hoje que você está tendo dessa vivência de triângulo dramático que você foi sempre convidado. E a hora que você amplia a tua consciência, a tua visão do que você vinha fazendo e resolve sair desse parâmetro, mudar os teus padrões, você vai ser acusado. Dentro do triângulo dramático, que vão querer te manter lá dentro, vão te acusar. Você não era assim, o que está acontecendo? São esses professores aí, Roberto e Rodrigo, esse curso que você está fazendo você ser uma pessoa pior, você ficou egoísta por causa desse curso, né? Então, aí vão acusar, e se você não se cuidar, você vai, não, imagina, aí você vai entrar na vítima, não é assim. Então, fica atento, tá? É isso, é um aprendizado para a vida mesmo. Ótimo. Eu queria comentar uma coisa, não só egoísta, Roberto, as pessoas falam, nossa, você é ingrata, né? Principalmente quando se trata de vítima e salvador, quando essa vítima e esse salvador e querem te envolver nesse triângulo de vítima e salvador, quando é seu pai e sua mãe, principalmente, né? É muito difícil que eles entendam e é muito difícil que você saia disso, porque você não é filho único, aí tem uma irmã, que aí ela não concorda com nada disso, mas quando você se esquiva para não entrar nesse jogo de vítima e salvador, ela também vira o jogo contra você, dizendo que você está sendo muito egoísta e não está sabendo entender, entendeu? Acusadora, né? Ela está acusando e está me colocando numa posição em que eu vou precisar fazer alguma coisa, que se eu não quiser ser vítima, eu vou ter que voltar a fazer do jeito que eu fazia, continuar salvando, enfim. Você vê que a gente sempre está sendo convidado, isso dentro do próprio núcleo familiar, que é onde há mais amor, a gente vai falar, onde tem mais amor, né? O que o Hellinger falou? É na família. Só que, assim, esse amor é um amor saudável ou é um amor doentio, né? Se a gente está lá no triângulo dramático, é um amor disfuncional, é um amor doentio, né? Doente é uma palavra assim meio pesada, mas na verdade tudo que não está saudável está doente, né? Então a gente precisa aprender a fazer o diagnóstico do que é saudável. E com certeza a gente vai ser chamado a manter o status quo. E quando a gente não mais quer isso, e a pior coisa que você pode sofrer é uma queixa de filho ingrato, né? Porque a gente deve tudo para os pais, a vida veio dos pais. Se eu sou um filho que não faço o que meus pais esperam, nossa, eu sou quase que eu e o capeta estamos no mesmo nível, né? Porque é muito ruim você ser filho grato, você desagradar os pais, a família, nossa, que coisa, é horrível, você é uma pessoa horrorosa. E você fica com essa culpa, se vitimiza e vai voltar para o padrão anterior, né? Então, por isso que muitas vezes a gente precisa até dar um limite nas relações familiares por um tempo e falar, olha, se você tem esse entendimento, eu vou procurar fazer o que eu posso, ajudar na maneira saudável que eu posso, mas não mais aquele padrão, porque eu já acho que aquilo não era saudável, né? E os outros não vão obrigatoriamente aceitar só porque eu entendi o que é uma dinâmica triangulogramática, eu quero fazer diferente. Os outros não vão querer isso. Né? Não vão querer, exatamente. Obrigada. E a Roselise, né, perguntou como é que a gente usa isso, como é importante desvendar isso para o cliente, né, que estava carregando culpas que não era dele, pesos, né, que estava
querendo salvar todo mundo. Eu falo mais o salvador porque é esse que vai chegar no consultório para vocês. O acusador, ele não vem porque ele é o certo. Quem tem problemas é o filho, quem tem problemas é a mulher. Se ele vir, ele vai vir para entrar num debate com você para falar que ele está certo, né? Ele vai querer aí talvez um aliado se vier, mas normalmente eles não chegam no consultório. Quem vai vir todo lascado é o salvador, é esse que vai aparecer para vocês. Vocês precisam mostrar essa dinâmica para eles, o que está acontecendo, a codependência, como ele alimenta isso, como ele está preso nessa situação. É isso que precisa mostrar. E o triângulo dramático ajuda muito, né? Quando você vai falando da função, da forma dele pensar. Então, qual que é o que está por trás ali do salvador, né? Ele sempre quer ser bom. Ele não quer ser visto como ruim. E por querer ser bom, querer ajudar e ter essa dificuldade e essa culpa por ser ruim, as pessoas sabem manipular e usar. E aí você mostra, você sempre quer ser bom. Não é isso? É. Né? Você não consegue dizer não. Não é isso? Você não põe limite. É. Você foi abusado? Teve alguma coisa assim? É. Fui. Se não foi abusado de uma forma, foi de outra. Você tem doença autoimune? Tenho. Você já teve câncer? É. Não, se não teve, você está na linha. Por quê? Porque a pessoa está constantemente sendo invadida. E aí você consegue descrever ela, o que ela vive, o que ela sente, o que ela passa. E aí isso daí desperta, ela fala, putz, olha onde eu tô, olha o que está acontecendo. Aí você vai lá, então seu pai era assim, né? Sua mãe era uma vítima, você ficou assim, você consegue descrever todinho para o jeito dela funcionar, e isso desperta ela, né, do que está acontecendo e a consequência disso no futuro. Ó, vai acontecer isso e isso aqui com você, com a sua família, né? Esse é o caminho que você está indo. Ah, não sei, olha o que a constelação está mostrando, olha para onde isso olha de quem você está perto. E aí você ainda tem mais elementos ainda para mostrar com a constelação, juntando um triângulo dramático e fundamentando para ela tomar consciência desse lugar e sair. E mostrando para ela como isso está rodando no problema e o que ela precisa fazer, como a gente falou, pondo limites, pondo uma distância saudável, olhando para ela, né, se valorizando. Então, é uma forma muito boa, assim, que nós encontramos, né, e vocês vão encontrar também, de mostrar para a pessoa o que está acontecendo. Porque vocês vão ver que detectar o problema muitas vezes não é o tão difícil da coisa, né? Vocês têm amigos, né? Quem não é terapeuta, tem os familiares, vocês conseguem ver o que está acontecendo com eles, né? Só que como é que eu vou mostrar isso para eles? Esse que é a arte, né? De mostrar isso para eles e eles conseguirem tomar consciência e dali tomar uma postura ou não, mas pelo menos agora eles já têm consciência. Então acho que a arte é muito de conseguir mostrar o problema. E a constelação é fantástica por isso, porque é ele que montou, e ele está olhando de fora, vendo aquelas relações, e você ajudando ele com perguntas em relação àquilo, né? E mostrando a solução. Ó, se você virar para cá, olha como você está no passado, se você deixar, se você vir. Nossa, olha, agora eu vi, nossa, né, isso fez sentido, agora eu vejo isso em uma sessão. Então essa é a arte, a gente conseguir detectar ali a origem do problema e mostrar para ele, né? E o Roberto estava falando disso, né? Como a gente entra, né, no nosso sistema e já tem uma função. E isso conecta com o que a Cristiane perguntou no começo, né? Dos ciclos. Então, tem um ciclo natural para você seguir. Só que se você tem uma função, isso aqui vai sendo implantado uma série de coisas, vai sendo cortado outras. Então, vem namorado, a namorada é tudo ruim, ter filho é complicadíssimo, não precisa, vai sendo implantado um modelo para você ficar ali. E aí você vira um personagem. A gente vai entrar também, acredito que nesse módulo ou outro, né, nos personagens internos. Só que aí morre você vira um personagem para agradar o outro, né? E daqui, doença chegando. A doença quer mostrar que tem algo acontecendo. E a gente vai utilizando tudo isso para mostrar para a pessoa o que está acontecendo, o que foi implantado, né? O que aconteceu para isso. Só que para isso vai ter que olhar para a mãe, vai ver que ela não foi tão saudável. Ah, então o que a gente faz para não jogar toda a carga na mãe? Vamos lá na avó. Então é toda uma arte, né? Ser constelador é uma arte, e o que vocês estão aprendendo é o que vocês vão usar nessa arte, né? E o triângulo dramático, ele faz
É uma das ferramentas principais que a gente utiliza. E só complementando dentro dessa linha, né, que a gente está pensando, juntando com a pergunta do Sanderley, o que acontece? Ele vai ter culpa. Mas quando você mostra esse jogo, ele consegue lidar com essa culpa. Ó, a função do filho é receber, não é dar. Você está no lugar do seu pai. Por isso que você tem esse sentimento, você está identificado com isso. Você vai fundamentando ali para ele. Ó, você está aqui, você deveria estar lá. Como é que é estar aqui? Nossa, é muito melhor. Nossa, isso me dá um alívio. Então, para você fazer isso, você vai ter que lidar com a culpa, né? Quando você começar a fazer isso, eles vão te acusar, você vai dando um roteiro do que vai acontecer para a pessoa. E aí, isso daqui ajuda ela a fazer essa transição do que precisa. Ó, você vai precisar lidar com culpa. Quem não quer lidar com culpa, ser sempre bom e inocente? É a criança, né? Então, você vai pegando uma série de elementos para fundamentar, para tirar a pessoa, né, daquele sofrimento que está. Acredito que, né, que vocês falei rápido, mas conseguiram visualizar um pouco do caminho, que eu acho que isso que é importante, né, vocês visualizarem o caminho, né, do terapeuta. Só uma coisa, assim, é muito comum para a gente não ficar potencializando o triângulo dramático, assim, eu saí, aí as pessoas vão lá, me acusam, você é isso, você é ingrato, né? E muitas vezes eu volto atrás, né? E assim, como todos os hábitos que a gente tem, todos os padrões de vida que a gente aprendeu e replicou, às vezes por anos, por décadas, o processo de mudança é um processo progressivo. Não falando, não, agora eu sei, agora eu não vou recair nunca mais. Em todo processo de mudança tem que ter a motivação para a mudança. Isso é Prohaska de Clemente, na psicologia a gente estuda isso. Em todas as mudanças, em dependências químicas e tudo mais. E se a gente pensar de uma outra maneira, nós somos dependentes também dos comportamentos que a gente tem, dos padrões e dos hábitos. Nós aprendemos que aquilo é o certo, muitas vezes pela vida inteira. E hoje eu estou vendo que não é saudável esse modelo que eu vivi, e eu quero mudar. Ok, é sincero, eu quero mudar. Só que as pessoas, elas também podem ter recaídas. Faz parte do processo de mudança, do ciclo de motivação para a mudança, né? Tem a fase que eu nem sei que eu preciso mudar, depois eu já começo a visualizar, né? Depois eu estou pronto para ação e mudo, e aí quando eu já mudei, eu posso recair muitas vezes, só para a gente não entrar. Na hora que eu percebo que eu recaí, que eu voltei para um padrão antigo, eu começo a me culpar, e eu me vitimizo, aí pronto, aí que eu potencializo o triângulo dramático de novo e não consigo sair com facilidade. Então, assim, é comum, é possível, e o que a gente faz com isso? A gente aprende. Olha, tá vendo? Novamente, eu entrei naquela dinâmica antiga e tal, o que eu faço? Mais um aprendizado que eu tive, vamos sair de novo, sem culpar, porque eu não consigo, porque... Então, o adulto, ele olha, ele aprende com os erros, ele caminha adiante. E a gente está no processo de aprender a ser adulto, né? Isso é para a vida inteira. Legal. E acho que tem uma pergunta aqui, acho não, certeza, aqui no chat. Tem a pergunta, acredito que da Débora do Sanderley, né? Parece muito mais fácil de trabalhar o triângulo dramático com pessoas fora da família, né? Alguma dica nesse sentido? É mais fácil fora da família porque a gente consegue pôr uma distância, né? Muitas vezes dentro da família é muito mais difícil isso, né? Como é que eu vou pôr uma distância da minha mãe, do meu marido, do meu filho, né? Mas muitas vezes é necessário apontar isso, né, para ele, né? Falar assim, ó, né, pôr uma... Porque eu vejo assim, a gente quer mudar o outro, mas como é que a gente faz, né? Muitas vezes a gente, se afastando, ele consegue tomar consciência e perceber do que tá acontecendo, né? Mas fica mais fácil quando você tem consciência, né? E aí você pode ver que aquilo que a pessoa, por exemplo, está jogando para cima de você, isso daqui é uma coisa dela, então você acaba não entrando nisso, se afastando naquele momento, e depois de uma outra forma você conversa com a pessoa, aponta como é que você se sentiu, né? Ou se você vê que é necessário na hora mesmo, você já coloca, né, essa barreira. Então é tentar ali dentro da família usar esses conceitos, né? Mas quando um já toma consciência, ele consegue mudar. E aí é como o Sanderley falou também, né? Você está lá numa dinâmica de Salvador com o irmão, aquilo lá está funcionando, só que para você está pesado. E aí você resolve mudar, porque você tomou consciência, fez uma psicoterapia e quer
né, uma constelação e viu como estava indo aquilo. E aí, o que o irmão vai fazer? Ele vai sair da função de vítima e vai para a função de acusador. Né? Então, você já sabe aquilo que vai acontecer. Então, ele era vítima, né? Você sempre me ajudou, né? É sua obrigação, porque você ganha mais. Né? E aí vai jogar tudo aquilo para cima de você. E aí você vai precisar se afastar, vai precisar, né, não alimentar mais isso. E aí, qual que é... O que ele vai fazer depois? Ou vai achar um outro salvador, ou vai sair desse lugar. E quem sabe, depois de um tempo, reconhecer, né, quantas situações a gente passou e aquele amigo, aquela mãe, aquele pai falou não. E aí a gente ficou bravo com aquilo, mas depois viu que foi a melhor forma, porque a gente encontrou uma solução, dali a gente foi, né, buscar uma outra coisa, que abriu um caminho. Então, a gente muitas vezes ajuda, né, dentro desse formato. E às vezes mostrar, né, para a pessoa, né, de uma forma ali mais carinhosa, falar, eu vi uma coisa que eu entrava muito, que era um triângulo dramático, fez muito sentido para mim, estou te mandando esse vídeo, né, eu fiz uma constelação e serviu muito para mim, acho que seria interessante você também, se você quiser eu te ajudo, eu mostro, mas lembrando que quem é certo, não, constelação nenhuma, aí, cara, não dá nem para conviver, se essa é uma esposa, se esse é um marido, talvez precise, né, olhar para essa relação de novo, né, como foi. E a pessoa precisa, junto com você, ir mudando para o saudável, né? Mas se a pessoa quer ficar naquele lugar de certo, às vezes essa evolução, esse caminho que vocês tinham, né, tá se perdendo. Então é hora de olhar para a relação, mas antes tentar de algumas formas aí ajudar a pessoa, né? Então deve ter mais coisa, daqui a pouco eu lembro, o Roberto talvez possa complementar, mas dentro da família acontece e é complicado mesmo. Mas é o limite saudável, né? É saber que a pessoa está colocando aquilo e aquilo talvez não é com você, que ela está projetando. Então é bem importante conhecer as dinâmicas lá atrás, saber que o casal inicia muitas vezes na máscara, vai ter que passar por situações de sombra, né? Às vezes o Fernando não entra nisso, mas às vezes a nossa própria energia em relação ao trabalho, as nossas preocupações, faz com que o outro se aproxime da gente de uma forma, né, mais negativa. A gente puxa com com a nossa forma de pensar, de sentir, de agir também o pior do outro. Então, deixa eu ver se, né, se minha energia está boa, né? Deixa eu fazer um trabalho terapêutico, energético também, para eu poder me alinhar, para eu poder mudar o que está acontecendo aqui na minha casa, a energia que está circulando. Então, são percepções assim que você precisa ter, né, e mexendo, né, mas de uma forma positiva, sem usar triângulo dramático, né, não, sou acusador, então, né, pronto, a energia já ficou horrível, né, e tentar sem tocar muito na dor da pessoa, também ter um cuidado, né, de, porque seus pais fizeram isso, pronto, já complicou de novo, né, mas leva em grupo de constelação, né, tem bastante coisa aí que dá para fazer. E o mais difícil, né, Rodrigo, é a família mesmo. O mais difícil de sempre, de tudo, é mudar as coisas dentro da família. Porque no momento que eu começo a perceber algumas coisas e querer fazer diferente, eu vou ser a ovelha negra da família, né? Então, poxa, mas por quê? Todo mundo faz assim, agora não está mais bom para você? Olha o convite para permanecer no treino dramático, né? Então, sempre é mais difícil mudar tudo dentro da família, por causa das lealdades sistêmicas, do pertencimento. Eu corro o risco agora, que fazendo diferente, de ficar muito diferente da minha família, então é um risco de perda do pertencimento. Olha lá, o pertencimento é a primeira ordem sistêmica, a primeira ordem do amor. E se eu perder o pertencimento, eu estou excluído do sistema. Então, isso já é um medo atávico do ser humano, né? Perder o pertencimento, o risco do pertencimento. Né? Então, o lugar mais difícil, porque é de onde vem todos os nossos padrões, a gente herda, né? Porque as crenças, os modelos de relacionamento, eles são herdados do nosso sistema. De que a gente aprendeu? Da família. A gente veio desse sistema, aprendeu a ser assim, então se eu aprendi e minha família faz desse jeito, é o certo. Tudo que eu for fazer diferente vai ser o errado, ou é certo ou errado, aquela dicotomia, né, que não tem um caminho do meio. E eu estou querendo trazer um caminho do meio, eu estou querendo trazer um modelo diferente, só que esse modelo, ele não pode ser imposto a ninguém. E se eu quero fazer e mais ninguém quer, eu tenho que assumir o risco da perda do pertencimento. Eu vou ser aquele diferente da família,
eu vou ter o risco de ser excluído, eu vou ficar na má consciência, aí o conceito de boa consciência e má consciência do Hellinger, porque fazendo diferente, eu estou saindo desse padrão familiar, né? E esse padrão familiar, que é difícil de mudar lá dentro, eu levo ele para todas as dinâmicas da minha vida. Então, por exemplo, se eu tenho uma dinâmica que eu tenho que fazer tudo por todo mundo na família, quando eu sou um profissional, se eu sou médico, um psicólogo, eu tenho que fazer tudo pelo meu cliente também, né? Então, no fundo, eu vou acabar vendo o meu cliente como uma vítima. E aí, todos os clientes que vão vir para mim, a maioria deles serão vítimas, né? A hora que eu mudo o meu padrão, que eu saio do triângulo dramático, esses clientes também, eles vão embora. Se eles não querem se curar realmente, eles vão procurar um outro terapeuta que vai vê-los e tratá-los como vítima. Eu não, agora eu entendi, agora eu quero tratá-los de adulto para adulto, ordem da ajuda. Então, esses clientes que não querem mudar, eles não têm mais uma afinidade, uma sintonia comigo. Vão mudar para outro terapeuta que vai manter esse padrão. Ah, não, mas eu sou tão bom. Eles vêm, coitados, né? Então eu não cobro, eu não sei cobrar, eles têm dificuldade, então, coitado, eles não podem pagar, aí eu fico atendendo. E aí levo calote, né? Porque eu sou salvador. E aí, a hora que eu mudo, essa clientela muda também. Minha clientela muda. O meu padrão de amizade muda. Meus relacionamentos afetivos mudam também. Ah, minhas relações nunca davam certo, porque eu sempre encontrava pessoas na minha parceria afetiva que eu tinha que carregar, tinha que fazer tudo pela pessoa, coitado, né? Só encontrava pessoas azaradas. Olha lá, eu sou um salvador em tudo. Na família, nos relacionamentos, nas amizades, como profissional. A hora que eu mudo em tudo. Eu, mudando, o meu mundo muda, a minha sintonia muda, as minhas relações também vão mudar. E a gente não pensa que isso é um processo fácil, tranquilo. Primeiro a gente entende, depois a gente começa a agir. Aí a gente vai levar várias cacetadas de todos os lados, né? E aí a gente vai ter que bancar isso, vai ter que bancar essa mudança até que ela se implemente de verdade. Isso é um processo mesmo, demora um tempo. É isso. Estava vendo se a Thalita estava aqui. A Thalita está. Se a Thalita quiser, vocês acharem... Oi, estou aqui sim, bom dia. Bom dia. Vocês acharem interessante olhar a constelação que a Thalita fez e a gente conectar com isso, porque essa é a nossa ferramenta, né, principal. Thalita, você está ao contrário. Ixi, mas eu estou no notebook, eu não sei como eu fui parar ao contrário. Vou tentar ver aqui. Na cabeça. Só se você achar interessante de olhar a constelação da Thalita, a gente colocar aqui e ver como a gente conecta com esse módulo 2 e com o nosso trabalho de ajudar o cliente a perceber o que está acontecendo, eu acho que pode ser interessante. O que você acha, Roberto? Acho que a prática sempre ela aprofunda mais a teoria, né? Por isso que o curso presencial é tão bom, né? Que a gente tem a teoria e depois a gente faz práticas e tal. Acho que trazer uma constelação nesse momento é bem legal, porque vai aprofundar sim. A Thalita colocou que ela colocou mais ali o que seria o saudável, né? E isso daqui é bem importante da gente ter com a gente. Pode ser que algumas, por um tempo, eu utilizo agora sempre fazendo esse fechamento, mostrando para ele. Então, assim, saber o que é o saudável é uma das leis sistêmicas, que é as funções em ordem, né? Que a lei estaria aqui dentro do equilíbrio aqui das trocas, mas também dentro da lei da hierarquia. Que é assim, numa família onde o pai é o pai, a mãe é a mãe, o filho é o filho, o marido é o marido, a esposa é a esposa, isso aqui segue. O triângulo dramático, ele acaba entrando quando essas funções também estão em desordem, né? Quando o filho que deveria receber, ele acaba vindo para uma outra função, né? Esse pai que deveria estar no lugar dele acaba sendo excluído, né? Já aí seria uma outra lei sistêmica, né? Ou, por exemplo, eu estou casado e aí eu preciso cuidar da minha esposa. Pronto, eu já saí do meu lugar de marido, eu já virei o pai dela. E aí ela vai fazer o quê? Projetar em mim aquilo que aconteceu, porque eu estou no lugar dele. Então, pegando a pergunta até do que a Débora fez, né? Como é que a gente vai entrando no triângulo dramático na família? Porque as funções vão saindo de ordem. Então, se você entrar nesse lugar, né, de pai da sua esposa, quem deveria estar ali era ele não está. Então, muito da identificação dela com ele, das coisas que aconteceram, vai vir para você, vai descarregar em cima de você.
o positivo do que esperava e o negativo também da sombra, né? Então, de guardar funções em ordem. E é isso que a gente também vai utilizar na constelação para fazer a interpretação daquilo. Quando o cliente vir e trazer a queixa para a gente, lembra? Chega e fala, né? O que está acontecendo? Qual que é o seu problema? E ele vai contar. E aí a gente vai pegando detalhes em relação a esse problema, né? Quando começou, né? Você tem mais irmãos, não tem, você casou, não casou, você vai pegando informações ali. Para um segundo momento, você saber o que você vai colocar na constelação para poder fazer análise e mostrar para ele, né? Olhando ali o posicionamento, o direcionamento, né? A distância e o significado que ele dá, para depois ir para um terceiro momento, onde a gente vai aprofundando ali um pouco mais com eles, ainda fazendo perguntas, já indo para um caminho ali de solução. Então, a Thalita fez uma constelação, a gente pode abrir ela aqui e ela só mostrar para a gente poder ajudar ela se está dentro desse caminho da consciência sistêmica, né? Se enroscou ali em alguma parte, as dificuldades, porque nesse início vocês vão ter dificuldades, né? Em relação a fazer uma constelação. Quanto mais vocês fazem atendimentos, mais vocês vão se aprimorando. Eu sei que estamos no início do curso, né? A gente ainda nem falou tanto dos bonequinhos, dos elementos, mas já tem algumas pessoas praticando, né? Porque já tinham feito outros cursos antes. Acredito que é o caso até da Thalita, já tinha feito outras formações, não é isso, Thalita? Então, essa constelação, ela é minha mesmo. Foi um cara que se formou também com a gente, não, mas ele fez o curso de bonecos e ele colocou lá no Facebook, na nossa comunidade, que ele estaria disponível para constelar algumas pessoas. Então, essa constelação é minha. Ele que fez para mim, entendeu? Entendi. Então, posso pegar ela? A gente não vai... Pode, fica à vontade. Não vamos, então, como foi sua, a gente não vai pegar tanto ali no pessoal, mas só olhando ali tem algo que eu achei que dá para a gente falar. Deixa eu abrir ela aqui. Mas também não tem problema em falar, não, tá? Também é tranquilo para mim. Vocês estão vendo aqui na minha tela, não estão? Quem não tiver... Todos estão vendo? Legal. Então, quando nós fazemos a constelação, nós estamos vendo aqui, ó, que se usa elementos humanos e elementos esses que a gente chama de subjetivos. Elementos aqui que eles são utilizados para representar o aborto, né? E nessa constelação, eu já estou vendo que está faltando elementos humanos aqui. A gente não usa elemento subjetivo para representar elementos humanos, né? É importante seguir essa sequência. Lá no conjunto que o Fernando tem, os elementos humanos são feminino e masculino adulto, feminino e masculino criança e os idosos. Então, provavelmente aqui, ó, eu nunca vi esse posicionamento aqui de 3. Né? Ele quis fazer de forma oculta, não sei se é por isso, né? Então, ele quis fazer de forma oculta. Tá. Então, mas eu posso até falar o que cada bonequinho, o que significa, não sei se ajuda. Vamos falar assim, mas vamos pegando assim um pouco desse, né, do básico, a gente já vai. Então, aproveitando, né, a gente já está saindo um pouco dentro dessa temática que a gente estava, vamos ver se a gente também vai voltando para elas, mas colocando, né, que na constelação precisa ter elementos subjetivos, que seria o quê? Então, a pessoa vem e traz o problema dela. Esse problema pode ser uma depressão, então a gente pode pegar esse elemento para ser a depressão. Lembra que a gente está falando hoje bastante de fases de vida? E que a pessoa, quando ela tem os problemas dela, é que ela não foi para os novos ciclos. Esses novos ciclos a gente vai conseguir identificar com 2 elementos, o passado e o futuro. Então, quando eu faço a constelação, eu sempre utilizo onde fica o passado e onde fica o futuro. Isso aqui dá uma ideia do eixo do campo, né? Ou vida e morte, dependendo da queixa da pessoa. De repente é uma queixa, né, mais pesada, né, de doença, algo assim, que fala, então eu prefiro dar vida e morte. E aqui a gente já consegue ver que tem esse eixo aqui no meio, que seria o presente. E esse eixo aqui de trás, que é o passado. Provavelmente aqui é a família de origem, e aqui
na família de origem, né, pode ser que tenha perdido irmãos para esse aborto estar aqui. Então, ó, passado aqui atrás, presente e aqui o futuro. Provavelmente é isso. Só que, né, como a Thalita falou, dá para fazer de forma oculta e dá para fazer também, né, de uma forma onde a gente não quem está vindo constelar saiba que elementos que ele está pegando. A gente só utiliza de forma oculta se a pessoa já é um constelador, já conhece todo esse posicionamento. Porque para a gente fazer uma análise de uma constelação, lembra, a gente precisa saber o que é o saudável, né? Qual que é a gramática da constelação, né? Quem está atrás cuida de quem está na frente. Então, se a pessoa colocou a mãe na frente, você já sabe que ela é uma salvadora e que ela é uma filha parental que nasceu para cuidar da mãe ou dos pais, né? Então, a constelação ela vai mostrando para a gente, né, as funções e como elas estão. Então, esse é um ponto. Roberto, disso aqui você quer ir juntando e complementando? Posso falar. Deixar o microfone. Tem algum som vazando aqui. Tá. Vou tentar. Pode falar. Quando a gente... Vamos lá. Peraí. Quando nós olhamos para essa dinâmica, né, eu vi também, como o Rodrigo falou, muitos elementos subjetivos, né, numa constelação oculta, eu às vezes uso sim, com consteladores a gente geralmente usa, por quê? Porque eu vou constelar alguém que já sabe o que é, então a pessoa vai lá, mesmo que não queira, ela acaba colocando o que é o saudável, vamos dizer assim, né, faz parte, todo mundo tem essa tendência, eu vou pôr lá os pais junto, eu na frente e tal. Então, quando a gente usa elementos ocultos, que a pessoa vai posicionar, e aí, numa fase seguinte, a gente posiciona, né, o cliente posiciona todos os elementos, na fase seguinte a gente mostra quais são e troca das figuras subjetivas pelas figuras de pessoas, de representantes, e deixa aquelas que são subjetivas no mesmo elemento. Então, se ali tem pai, mãe, enfim, a gente troca pelo humano. E aí, ali atrás tem o quê? Tem doença, tem passado, a gente deixa os elementos subjetivos também, né? Agora, essa, eu não sei que fase que foi essa, né? Se foi o posicionamento inicial, quem que é você aí dentro da dinâmica. Esse foi o posicionamento final, foi a foto final de como ficou a constelação. Eu sou essa menininha branquinha aí no centro, essa daí. E só... antes, né, o que eu faria quando eu faço oculta, eu mudo depois os representantes. Eu mudo aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, eu colocaria a figura do marido, né, como homem. Aqui eu troco isso depois para você conseguir enxergar isso, né, e conseguir absorver um pouco mais. Posso fazer de forma oculta, mas depois eu vou trocando os totens, né? O oculto é só no começo, né, Rodrigo? O oculto é no posicionamento para eu não interferir conscientemente naquilo que eu acho que eu tenho que pôr. Então, o oculto ele vai te tirar o consciente e vai fazer com que você posicione no sentimento. Aí a posição vai ficar adequada, mas depois, agora vamos trocar. Então, você colocou, esse elemento verde é o marido, esse elemento azul, sei lá, é a mãe, o pai, o filho, enfim, e aí você já troca, não deixa até o final como oculto. Isso é uma maneira como a gente faz a constelação, né? Que se essa é a posição final, realmente está faltando os elementos de representantes, né? Só se você falar, não, esse é tal, porque fica até confuso para a própria pessoa, né, que está ali misturando pessoas com representantes subjetivos, outras como representantes de bonecos de pessoas, fica um pouco confuso, principalmente para quem não entende o que é constelação. E é para isso que serve também o grupo de supervisão, né? A pessoa leva isso, e aí o supervisor que tem mais experiência, né, ele vai ajudando a pessoa a ir melhorando o processo dela para as próximas constelações. Porque ele acredita que isso é o certo, ele vai levando isso para frente, né? Não tem ninguém falando para ele do formato que seria ali o mais adequado para ter um melhor resultado, né? Não estamos desqualificando ela, a gente só está, né, mostrando a importância de um supervisor, de uma pessoa que já fez mais constelações, que já passou, né,
por muitos cursos, muitos treinamentos, e que hoje sabe, né, o melhor formato, embora todos aprendizes, o melhor formato para se fazer, para ajudar o cliente a ver o que está acontecendo. E é isso que eu estava falando lá na frente, né, que se conecta um pouco com isso, né, mas que é assim, a gente não pode usar o nosso referencial do que a gente acha, né? Então eu acho que o certo no casamento é isso. Eu acho que, né, filho, sim, tem que cuidar para a mãe porque a mãe deu a vida, né? A minha vida é da minha mãe, então eu tenho que fazer. O terapeuta vai usar o referencial dele para ajudar o cliente. Então precisa saber o que é o saudável, né? E dentro do consciência também tem. Só que é um curso, né, de certa forma, que a gente vai passar por muita coisa. Então, dentro da constelação individual, da constelação de grupo, né, é importante depois para quem se identificar mesmo e quiser colocar isso em prática, fazer outros trabalhos, como supervisão. E o Roberto tem o treinamento que a gente faz de constelação individual com os bonecos, onde a gente aprofunda. Eu estava até pensando a gente fazer de forma online ele, Roberto, né? E aproveitar, porque, né, teria 1 e o 2, né? Dentro da pandemia não vai ter, e é importante até para essa turma. Então vamos pensar de formatos, né? Mas só falando da importância, né, da supervisão, e hoje apresentando um pouco dos elementos. E o que a Thalita, se você quiser falar, só abrir, Thalita ou Roberto, tá? E vocês também aí, se quiserem falar alguma coisa, pode ir complementando, né? É legal a gente ir conforme as dúvidas de vocês e não aquilo que eu acho que tenho que passar, né? Mas aquilo que vocês estão sentindo. Tem uma pergunta no chat, se você puder ler, Roberto, fala aí para mim, né? Então, normalmente fechamos a constelação mostrando para o cliente que é o saudável. Por isso que, né, depois que ele sabe que é o saudável uma vez, ele pode colocar aquilo de novo em outras queixas, em outras constelações. Aí a gente pode fazer. Uhum. Uma coisa que eu senti, eu não sei se é porque essa pessoa acabou de se formar e tal, mas eu senti pouca correlação entre... Porque o quadro final foi que eu precisava aceitar dentro do meu coração esses abortos, né, 2 crianças como sendo meus irmãos, né? E eu senti pouca relação disso com a queixa que eu levei, assim. Então, acho que talvez faltou amarrar isso daí, assim. Eu senti forte mesmo esses irmãozinho aí, irmãzinha, mas a correlação não ficou muito clara para mim, assim. Então, não sei, eu acho que tem que acabar com um fechamento assim, ou não necessariamente. Um fechamento com a queixa da pessoa. É, né? Com a queixa, é. É importante você ir amarrando, mas como é que você consegue amarrar? Desde o início das perguntas que você vai fazendo no começo da constelação para entender a queixa, para entender o caso, aquilo que você vai investigando, você vai guardando, né? Conforme a constelação vai indo, você vai usando todos esses elementos desse caminho todo para poder fazer um fechamento e amarrar, né? Então, a construção do fechamento da constelação, ele começa lá no início, né? Às vezes, a pessoa entrando no consultório, aí você conecta até com aquilo. Então, né, para poder fazer um fechamento, né, tem que ir fazendo todas as fases, né? Mas é importante, sim, né, fazer essa correlação, e você não viu isso tão conectado, né? Embora... não vi conectado de forma nenhuma, assim. Mas apesar de eu sentir a força, eu tem senti que eu tinha que realmente interiorizar meus irmãos, mas não senti nenhuma correlação entre a tua queixa abortos tem alguma relação com isso? A queixa que você constelou tinha alguma coisa a ver com isso? Não. E Não. terminou com isso? Então, veja, assim, eu vou colocar, eu não sei exatamente, não posso afirmar, mas muitas vezes o que acontece é que o terapeuta, ele acaba colocando dinâmicas que são importantes para ele, para o cliente. Então, de repente, ele tem alguma dinâmica importante de aborto na família e tal, ele quis colocar isso como se fosse, né, como, não, isso é fundamental e tem que ser visto, só que isso não estava dentro da sua queixa, isso não era o objetivo que você tinha. Claro que numa constelação, muitas vezes vão aparecer esses abortos e a gente vai ter dinâmicas com ele de inclusão, de olhar esses abortos, de trazer para o coração, faz parte. Mas se o terapeuta foi lá e colocou isso como ponto principal, do fechamento da sua constelação, e você sentiu que não tinha conexão com você, é porque o terapeuta não estava realmente conectado com você, e pode ser que ele tenha trazido uma dinâmica dele.
E uma outra questão que eu vejo aqui nessa figura é que, bom, não sei quem que são, porque tem tantos subjetivos que não dá para saber quem são. Se lá atrás são seus pais com os abortos. Pais e sogros de um lado, pais de um lado, sogros de outro. E você está à frente, né? Então, de repente, não sei nem se o posicionamento foi o posicionamento mais saudável dentro do que teria que ser. Você está um pouquinho ali emparedada entre dois subjetivos que eu não sei também quem são, né? Porque muitas vezes é inexperiência mesmo, né? A pessoa está lá com boa vontade, mas ela não tem ainda, vamos dizer assim, todo um conhecimento, uma experiência para te conduzir numa constelação. E isso a gente tem que ficar, eu diria assim, a gente tem que ficar atento, porque eu vejo isso sendo feito muito agora. Os alunos que estão se formando em algum curso online e tal, já saindo constelando. O que eu aconselho, assim, veja isso como um exercício, talvez não uma constelação como ela teria que ser, porque para a gente dizer que está constelando, precisa de experiência e tem que ter muito cuidado. A constelação é uma dinâmica que impacta, que traz informações importantes, né? E muitas vezes o constelador ele vai se emaranhar na dinâmica do cliente. Então, se eu trago a minha visão, meu padrão, meu mundo, e quero impor aquilo ali numa constelação de outra pessoa, muitas vezes eu posso até me emaranhar no sistema daquela pessoa que vem me procurar, né? Mas fica como experiência, fica como alguma coisa dessa dinâmica você vai tirar. Sim, e até isso esse posicionamento final que está ali é um posicionamento que eu vejo que ele não existe, não tem um posicionamento onde você fica nesse lugar. Por exemplo, se é você e seu marido, onde fica a sexualidade? Não é do lado. Não tem, isso são as crianças, do lado são as crianças, a criança do meu marido e a minha criança, não tem sexualidade aí. Então não tem hierarquia também, né? Porque os filhos não ficam do lado dos pais, né? Mas é a criança interna. Ah, não, criança interna. Ah, tá. Criança Sim. interna. Se está falando de casal, que elemento que faltou aí? Sexualidade. Então, é o que o Roberto está falando, a pessoa acaba esquecendo de elementos importantes para poder fazer ali um fechamento. A gente não trabalha com o casal sem falar da sexualidade. Mas se a pessoa está enroscada na sexualidade, não está trabalhado, né, não vai colocar, vai esquecer, não vai perguntar, né? Então, isso daí é importantíssimo para quê? Para que serve a sexualidade aqui? Para seccionar com o passado, para dar impulso para frente, para criar o vínculo, né? Isso aqui era importantíssimo ter. Se a gente está pondo criança, por que não pôr a criança, né? Porque deixa um totem que dá uma representação muito maior e que fala que é um elemento subjetivo não humano. Então, são coisas assim que é importante se conhecer na constelação. Mas eu também já fiz constelações onde eu fui me enroscando, né? Por exemplo, eu fiz uma constelação que eu sou psicólogo, a pessoa tinha me contado que tinha feito um aborto, né? E aí, fazendo a constelação de grupo, eu falei, cara, aborto provocado é importantíssimo a gente colocar no campo, né? Só que o campo não estava pedindo esse elemento. E aí eu coloquei e não teve efeito nenhum, porque eu achei que tinha que pôr porque era importante, mas a constelação dela estava indo para um outro lugar. Pode ser que esse elemento seja importante numa outra constelação que ela faça, mas aquela era uma outra dinâmica que abriu. É assim, a gente faz uma constelação, abre uma dinâmica. É aquilo que precisa ser trabalhado, né? Ah, mas tem um monte de amarela. Tem, mas ela foi para cá. E é aqui que a gente precisa seguir com ela. Então, né, eu já fiz esse e outros erros também, no sentido quando a gente está aprendendo. Aí eu aprendi, falei, não, eu preciso respeitar o campo e colocar não os elementos que eu acho que é importante para o cliente, mas realmente o elemento que o campo está pedindo, né? Então, esses irmãos são importantes? São, precisa incluir, mas principalmente se está pedindo conectado com a queixa. Qual que seria a queixa que conecta aqui? Por exemplo, né? Esse aborto veio antes dela, e as coisas delas morrem, por exemplo, né? Se fosse uma queixa sua, Thalita, né? Minhas coisas não andam, né? Tudo meu aborta, eu não tenho energia, parece que, né, eu faço e não nasce, não acontece. Opa,
conectamos agora nessa situação aqui do aborto com a queixa dela, né? E dentro do campo de representação também, o lugar que você ficou. Pronto, agora a gente amarrou a queixa com isso e sabemos fazer uma finalização para isso, né? Não só com frases, mas, né, com todo esse trabalho que tem de levar você para o sentir para poder dissolver isso, né? Então, esse é um formato aí. E, né, já falando para vocês da importância, então, de ir se aprofundando, né? E vejo, né, que algumas pessoas falam assim, eu vou, a gente vai num médico, num psicólogo, né, por exemplo, eu vou ali no mais barato, eu vou assim, né, eu, quando me formei como psicólogo, eu atendia convênio, eu recebia ali R$ 8,50 por atendimento, eu estava aprendendo, né, fiz ali muitas coisas que talvez eu não faria hoje. E quem vai lá, né, nesse sentido, sabe que esse profissional está iniciando. Então, se vocês realmente querem fazer uma constelação, vai com um profissional que já está há mais tempo. Não quer dizer, não estou desqualificando essa, foi importante, tocou, né? Mas é importante vocês falar assim, eu vou investir nisso porque é minha vida, eu quero resolver esse emaranhamento, eu quero olhar para isso que está acontecendo, né? E para isso é um investimento num bom profissional. Acredito que em qualquer área é isso. Mas nos grupos de supervisão que eu tenho de segunda e de quarta, a gente até estimula que tenha essa troca, né? Então vamos se constelar, um constela o outro, vamos trazer pessoas, por exemplo, se alguém do grupo quiser ser constelada, né, de uma forma até dentro de um custo simbólico ou sem custo, me fala que a gente leva para o grupo, para essas pessoas poderem treinarem, e aí elas trazem para a supervisão para melhorar cada vez mais. E isso faz parte, né? A gente até ensina como começar a constelar de uma forma pro bono, né? Onde as primeiras 5 constelações são gratuitas, as outras 5 é com 75% de desconto, depois 50%, né? Para a pessoa, né, ter essa segurança e começar, né, os trabalhos. Na segunda e na quarta passada teve uma aula de network para se ampliar os atendimentos. Então, o grupo de supervisão e mentoria para a pessoa realmente, né, colocar na prática esse trabalho e aprender aí com quem já está fazendo há mais tempo. Entendi. Não, legal. Deixa eu fazer uma pergunta com relação às constelações. Tem que ter um período X de tempo entre uma e outra? Como que funciona isso? Você pode fazer várias ao longo do ano, desde que seja temas distintos ou não? Não tem uma regra, né, em relação a isso, fica em relação à queixa, né? Então a pessoa veio e fez a constelação. E aí você vai perguntar um motivo, né? Você, eu quero fazer uma nova constelação. Você poderia vir fazer outra? Por quê? Eu fiz a minha primeira constelação, achei que não foi trabalhado a minha queixa, não entendi muito bem, né? Mas o que o constelador fez? Ele estava iniciando, né, nos atendimentos dele, foi uma relação de troca. Então, vamos fazer sua constelação. O que você viu lá? Né? Vi isso, isso sim, faz sentido, realmente acho que faltou. E aí você vai ajudando a pessoa naquele sentido a amarrar isso, né? Ou não, eu vim e trabalhei essa queixa, eu mesmo te dei o exemplo agora para vocês, né? Essa constelação que a pessoa trouxe, apareceu uma relação com a sogra, que era uma relação que já tinha vivido o pai e a mãe dela, então foi para esse caminho a constelação, né? Ela pode vir agora e falar assim, eu fiz essa constelação, foi ótima para mim, né? Mas tem uma questão que começou depois disso, né? Depois disso aconteceu tal coisa, eu queria ver essa situação, se está encaixada, não está, então vamos fazer um outro atendimento, e aí você vai decifrar aquela história. Depois que você mudou, né, você estava nessa dinâmica de Salvador, então isso está acontecendo agora, então você vai ajudando ela, né, a pegar aí mais pecinhas do quebra-cabeça e entender. Outras vezes você vai falar para a pessoa, né, dentro do seu sentir, daquilo que você está fundamentando, que é importante deixar aquela constelação ressoar ali dentro dela. Espera um pouco, deixa isso fazer o efeito que precisa fazer, que não é num dia, né? Isso aí pode ficar com ela meses, anos andando dentro de você e fazendo as modificações. Então não tem uma regra, depende, e quem vai saber disso é você a partir da queixa e daquilo que a pessoa está trazendo, né? Outro dia ligou para mim, esses dias, né? Estava até dirigindo, fui falando com a pessoa no telefone, né? Assim, eu queria que você constelasse o meu filho, ele tem 40 anos, já não mora comigo, mora em outra cidade, mas está, né, com um problema no pé que está impedindo ele disso, você pode fazer a constelação dele para mim?
né? Então eu não posso fazer a constelação dele para ela ficar olhando, né, a constelação dele, mas eu posso ver, né, esse lugar que ela está, como ela pode ajudar, se ela está dentro de uma dinâmica de salvadora, se está olhando para isso para esquecer os problemas dela, né? Eu posso estar com ela de uma forma amorosa e decifrando isso com ela, né, do que está acontecendo, mas eu não posso deixar ela de voyeur e, né, eu constelando o filho dela, né? Então são situações assim que, né, a gente vai vendo o que acontece e a gente com amor vai mostrando para a pessoa o melhor formato, né? Roberto, se quiser falar alguma coisa. Tem pessoas que ficam, às vezes, ansiosas e querem constelar. Tem gente que quer constelar toda hora. Então, como o Rodrigo falou, não tem uma regra. Nos ditos iniciais lá, o Hellinger falava que eram 6 meses, você não pode constelar antes disso. Depois isso foi mudando também, né? Não tem realmente um período definido, olha, tem que ser 6 meses e 2 dias, aí você pode constelar. Isso não existe, porque a dinâmica de cada um é diferente. O que eu trago para a constelação, às vezes é um tema muito profundo, às vezes é um tema mais da prática, enfim. E essa constelação tem que ir ressoando mesmo, e uma constelação, ela pode ficar meses e até anos agindo. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer outras, né? Porque num sistema há toda uma interligação, uma interconexão de elementos, de dinâmicas, de padrões. Quando você toca através de uma constelação, aquilo se repercute numa rede, né? E aí vai mudando, traz informação nova para o sistema, esse sistema vai se rearranjando nos seus padrões, e de repente você tem um outro tema que você pode trazer, e aquilo vai potencializar também. Mas é mais um sentir, né? Eu acabei de fazer uma constelação profunda, ainda não, aquela dinâmica ainda está sendo trabalhada dentro de mim, as coisas estão andando, eu já quero fazer outra. Então, o constelador ele tem que ter a sensibilidade de falar. Muitas vezes as pessoas vêm me procurar, constelou agora, daqui a pouco já está me procurando. 1 mês, posso constelar? Eu falo, mas para que você quer constelar agora? O que você quer trazer? E eu sinto, eu percebo se aquilo faz sentido a pessoa. Eu já constelei pessoas com 1 mês de intervalo, e tem outras com 3 meses vêm me procurar. Eu falei, não, você ainda não, eu sinto que você não precisa constelar agora. Você ainda precisa deixar agir mais essa constelação, ainda precisa efetivar algumas mudanças para você mesmo. Então, é algo assim de percepção, de feeling, que a gente vai adquirindo com a prática também. E só uma coisa que eu vejo muito que acontece no grupo de supervisão e que eu já me enrosquei e que eu procuro estar mais atento, que assim, tem pessoas que vêm com uma queixa que ela não tem nenhuma força, né? É uma queixa, eu vim olhar a minha relação com o meu marido. Tá, mas qual o problema? É a minha relação. Qual o problema? Qual o problema? E você vai ver que tem pessoas com bastante dificuldade de trazer aquilo que está acontecendo. Meu problema é esse. Quando começou, né? O que estava acontecendo nessa época? A gente precisa pegar a queixa. Sem queixa não tem a constelação, né? Se for no grupo, o campo não se mexe, né? Não tem força. Claro que dentro de um outro formato, talvez das novas constelações, não sei, né? Mas eu preciso saber qual que é o problema, né? Para mim não faz sentido, por exemplo, não sei nem se é isso, né? Posso até estar falando bobagem, mas dentro de uma nova constelação, não falar o problema, colocar os elementos, aquilo girar para lá e para lá, acabou, ninguém saber de nada e achar que já fez, né, um trabalho. Trabalho dentro da consciência sistêmica é o trabalho de consciência, da pessoa ver o que está acontecendo, identificar onde está o problema, se ela está identificada com alguém, trazendo esses sentimentos, desidentificando, né? Vendo no caso até quem está falando, estou identificado com aborto, as minhas coisas não vão. Então, queridos irmãos, eu dou um lugar para vocês agora, da onde vocês estão, peço que olhem para mim, né? Eu vou fazer algo de bom com a minha vida, eu pude ficar. Agora eu entendo, né, quantos comportamentos, quantas coisas eu senti e que isso estava vindo de vocês. Você vai fundamentando e conectando com isso, né, dentro da forma como eu vejo, dentro de como está, não que eu vejo não, da consciência sistêmica, dentro de como está no judiciário, que são as constelações familiares, né, sendo realizadas. Para quê? Para a pessoa ver o que está acontecendo, né, exclusão do marido, né, o lugar que o filho ficou no triângulo dramático, e essas relações todas aí, que é a pessoa olhando e que vai ajudar ela a despertar. Perdi um pouco ali do caminho, mas é isso. Legal, Reforçando, Rodrigo, assim, que isso a gente tem que ter muito claro. A força da constelação, a profundidade dela,
vai ser de acordo com a força da queixa. Ontem eu constelei uma mulher e ela falou assim, o que você vem buscar? Eu já conheço ela, ela é minha cliente há 20 e poucos anos. E aí ela veio agora por causa da constelação, falou assim, eu quero autoconhecimento. Eu falei, tá, você quer o autoconhecimento. Mas autoconhecimento não é uma queixa para uma constelação. Eu quero a felicidade, eu quero o bem-estar. Essas queixas são muito subjetivas. Você tem que ter uma queixa objetiva, né? Ela falou, então eu quero duas coisas. Eu quero questionar minha doença, constelar minha doença e meu relacionamento. Eu falei, bom, a gente precisa, né, porque ela já tinha visto algum vídeo, alguma coisa assim, a gente precisa ter um foco na constelação. Até pode ser que você constele um tema e apareça outro, mas eu sinto que não é isso. Vamos fazer o seguinte, aí eu coloquei ela para meditar um minutinho, falei, foca aí no teu coração e deixa vir o tema que você precisa constelar. Aí ela começou lá, eu coloquei, né, direcionei ela numa meditação, aí ela começou a chorar e ela falou assim, estou com uma tristeza muito grande de ver a minha mãe. Então, vamos começar por aí. E aí, as duas queixas dela apareceram, a doença na linhagem da mãe, o relacionamento entre a mãe, o pai e ela, enfim, aí a constelação foi. Mas é muito importante a gente partir de uma queixa que tenha força e que seja realmente conectada à origem do problema. E muitas vezes, para isso, nós precisamos sair um pouco da teoria no começo e vir para a sensibilidade, para sentir realmente e colocar o cliente em sintonia com a sua real queixa, tá? Então, deixa a pessoa, coloca a pessoa tranquila um pouquinho, faz ela meditar. A gente sempre faz isso no início do curso presencial, né, Rodrigo? A gente começa com uma dinâmica, cada um vai, né, a gente junto e cada um se interiorizando, trazendo uma quietude interior para a gente se conectar com o movimento, para a gente sempre precisar se conectar com o campo do cliente, sem pressa. É um movimento que precisa ser tranquilo e aprofundado, mas a queixa é fundamental. Exato, né? E é isso, a gente sempre fala, né? Constelação é consentir. Então a gente ajuda a pessoa a entrar nesse lugar, ajuda a pessoa a identificar melhor essa queixa, né? O Roberto falou o formato um pouco do que ele fez, mas se vocês já vão fazendo ali a constelação, vocês vão ver que não consegue solução. Por que não tem solução? Porque você não sabe qual é o problema e o que está acontecendo, como é que você vai solucionar uma coisa que você não sabe, né? Você só vai olhar, né? A constelação não é para olhar, né? Você não consegue. E aí vocês vão se frustrar, vão se enroscar, eu não sou um bom constelador. Não é, que não pegou a queixa, que é o fundamento básico ali, né, do primeiro. E que a gente vai ver isso no curso, mas isso não consegue aprofundar com tanta... Não, tem que pegar a queixa, mas... né, essa queixa precisa ser específica, essa queixa precisa ser mensurável, né? Tem todo um trabalho aí que talvez quem é já terapeuta, psicólogo, já esteja isso melhor, que é a anamnese, né? Então, são detalhes assim que precisa, né, aprofundar para conseguir fazer esse trabalho. Se for no campo de constelação, em grupo, ela nem se mexe. É constelação sem energia, né? E aí o constelador, para dar um jeito, ele vai pôr algumas frases, vai falar alguma coisa e vai fechar aquilo ali rapidinho para dar um jeito de ir embora daquilo lá e fazer alguma coisa. Se a cliente chorar, melhor ainda, ele vai achar que ele já fez um trabalho, né? E é isso que muitas vezes acontece, quando não se pega, sabe o problema. Deixa eu perguntar, fazer uma pergunta. De repente, uma proposta de posicionamento, não assim uma constelação, mas fazer um posicionamento de pai e mãe, que eu acho que grande parte do problema das pessoas é realmente a colocação, o pai e a mãe na vida, né? Seja agora, seja de antes. Até que ponto isso é válido? Eu acho isso legal, principalmente no início, né? Para quem, de repente, Sim. né? Sou psicólogo ou sou um psicanalista, né? Ainda não quero falar que eu vou fazer uma constelação completa, ainda não tenho essa segurança, não tenho todos os elementos, né? Então, vamos fazer um posicionamento, porque a constelação, ela chama representação familiar. Lembra? Acho que eu falei para vocês que é um erro de tradução, né? Esse nome constelação foi uma tradução que veio, né, do alemão para o inglês, e se veio para o português e saiu daquilo que seria a essência, que é representação familiar. Então você pode, vamos fazer uma representação, né? Onde fica você, o seu pai e a sua mãe? Só que se for falar você, o seu pai e sua mãe, você pode estar falando de hoje,
né? Então, do momento que você tem, ou você criança. Então, se for criança, pega um elemento de criança. Dali você ajuda a pessoa a olhar, ó, você vê de quem você está mais perto, né? Que você... esse aqui ficou mais longe, como é que você sentia disso? Então, perguntas do pensar, do sentir, do agir, né? Qual é a sensação? O que você pensa disso? O que dá vontade de você fazer? E se você olhar para ele, né? O que faltou aqui para sua criança? Eu estou vendo que seus pais não estão olhando, ou que você ficou muito mais com a sua mãe, ou eu estou vendo que entre você e o seu pai está a sua mãe. Então, quando você olha para o seu pai, você vê a sua mãe. Foi isso que aconteceu, né? Por isso que vocês não tiveram. Aí você vai ajudando a pessoa a ver só com esses 3 elementos. Isso aqui é ótimo, né? Põe você e seu marido, olha a distância que vocês estão. Vira para ele, o que você tinha vontade de falar? Né? Então coloca para ele, eu estou sentindo, né, a distância que a gente está vivendo hoje. Se isso continuar assim, eu não sei o que vai acontecer, você ajuda nesse sentido, né? A gente vai fazer muitos desses exercícios no curso. A gente não vai começar a fazer uma constelação completa, então a gente vai começar com exercício. Você, pai, mãe e dinheiro, por exemplo, né? Vocês vão fazer e vai ver a confusão ali que vai ser, né? Você, sua mãe, e vai agora entrando os irmãos, vai pondo tudo que é irmão. Aí você vai ver que lugar que você ficou, fala, nossa, não tinha lugar para mim, ou eu tive que ficar aqui. Então são esses exercícios mesmo que vai trazendo percepção no curso, mini constelações que a gente fala, inclusive tem, né, eu facilitei o Ser Mais Consciente o ano passado, que são só exercícios de mini constelação, né? O primeiro encontro começa você, passado e futuro, depois você, seu pai e sua mãe, depois você, seu marido, então só mini constelações para ampliar isso aí, está dentro do Ser Mais Consciente, que vocês podem ter acesso e levar esse trabalho para outras pessoas, né? Então, foi uma forma do Fernando trazer os conceitos e ajudar vocês a começar com os primeiros grupos, né? A gente não está falando disso porque o presencial está fechado, de vocês levarem isso, e isso aqui é importante, está ali para o 5º módulo do curso, mas já é uma forma de vocês estarem levando consciência para as pessoas, montando seus pequenos grupos. Ele fala do valor, ele dá os vídeos curtos dele de 3 minutos, né? A hora que vocês entram. Então, tem formatos aí dentro do nosso curso para vocês colocarem isso em prática, e isso é mini constelação, e é muito legal. Realmente esses posicionamentos iniciais, eles são muito ricos, né? E como você falou, posicionar pai e mãe, no fundo, são as dinâmicas básicas que a gente traz da relação com a nossa família de origem. Tá? Então, e essas dinâmicas com a família de origem, então você vai ver lá se você foi, quando ele posicionou ele no meio dos, ou ela no meio dos pais, muito à frente, muito atrás, enfim, a gente já começa a entender quais são as dinâmicas que se apresentam naquele sistema familiar, né? Então, o posicionamento, ele já te dá uma dica muito importante. Você já tendo conhecimento teórico e já entrando na sensação desse cliente, você já percebe qual é a dinâmica dele, né? Através de um primeiro posicionamento. Até porque a constelação também, quando você começa uma constelação, você começa com uma queixa e um posicionamento. O termo, como o Rodrigo falou, constelação, a tradução do alemão Stellung é posicionamento. É um posicionamento familiar. E esse posicionamento mostra as funções. Quando nós conhecemos quais são as funções saudáveis, as funções em ordem, então a gente pode fazer um diagnóstico quando você vê uma função fora de ordem. Então, através desse posicionamento. E sabendo que, geralmente, essas funções, essas representações e posicionamentos que o seu cliente coloca e você está lá ajudando ele numa dinâmica ou numa constelação, são dinâmicas já transgeracionais, né? A gente já tem essa noção. Geralmente, são padrões repetidos dentro da hierarquia do sistema familiar que a gente traz. A nossa vida hoje, os emaranhamentos que a gente tem, sempre vai acabar chegando ali na dinâmica de relação com os pais, e se a gente for além e a constelação mostrar esse caminho, abrir essa possibilidade, a gente vai ver que isso vem de gerações anteriores, tá? A não ser que é só refletir. A não ser que a dinâmica tenha começado justamente nesse sistema, nessa geração, se não começou nessa, veio de alguma outra anterior, né? Uma dinâmica que fica claro
esse entendimento, né, é quando a gente observa, por exemplo, o filho que foi afastado da mãe por alguma razão, no início da gestação, a mãe ficou doente, o bebê foi para a UTI, enfim, né? E isso pode gerar um movimento chamado amor interrompido. A gente vai ver isso em várias constelações, a gente vai fazer dinâmicas sobre isso também, porque elas sempre aparecem. Esse amor interrompido é um fluxo de amor que interrompe entre a mãe e o bebê. Nessa primeira fase, que é a fase do amor porneia, que é a fase inicial de dependência total, quando o bebê sente que houve um abandono, porque não estava disponível a mãe, enfim, por alguma razão que seja, esse amor interrompido pode ter iniciado ali. Se ele não houve em uma geração anterior, ele iniciou. Isso vai gerar para esse bebê uma série de sentimentos, e quando esse bebê crescer, virar uma criança e depois virar um adulto, ele vai trazer questões de segurança, questões de ansiedade, né, dificuldade nos relacionamentos. Quando a gente olhar numa constelação, a gente vai identificar que foi um padrão de amor, fluxo do amor interrompido lá na infância, né? Isso não é uma questão sistêmica, é uma questão que se transformou uma questão psicológica, emocional, tá? Por quê? Porque houve essa dificuldade lá no início da vida, isso gerou um padrão de abandono e tá ali. Na minha vida, então, hoje eu tive esse amor interrompido lá com a minha mãe, não pude mamar, e etc, etc. Hoje eu sou um adulto, eu tenho uma certa insegurança, uma dificuldade de conectar e tal. A constelação me mostra esse movimento. De onde veio? Veio daqui mesmo, da minha geração, eu e a minha mãe. Se eu não trabalhei isso, se eu não percebi, não fui buscar um caminho, o que que acontece? Aí eu vou me casar, eu vou ter filhos, essa dinâmica vai ser herdada. Então, meus filhos ou meus netos podem ter a vivência desse fluxo do amor interrompido. Aí sim, quando não é curada na geração e passa para a geração posterior, aí se transforma num problema sistêmico. Entendeu? E isso a gente vai ter oportunidade de muitas vivências, de observar em dinâmicas, em exercícios, em constelações. É só para exemplificar que nem tudo é sistêmico. Tem coisas que são da geração, são problemas emocionais, psicológicos. Quando eles são transmitidos gerações adiante, aí se transformam em problemas sistêmicos. Isso. E acredito que a gente está chegando no fim do nosso encontro, né, Roberto? São 5 aí para as 11. A gente normalmente tem aí 1h45 para seguir, mas né, normalmente a gente passa mais. E acredito que nesse tema a gente podia ficar aí falando e aprofundando um tempão, né? Quanta coisa para a gente olhar. Algumas coisas a gente repete porque faz parte, né, para a gente poder entender e incorporar isso bem. E aí vocês vão ver que na hora certa isso vai vir. Vocês já ouviram tanto, já incorporaram tanto, que vai ficar automático. Por isso que o Fernando ele vai falando e aí ele coloca mais um elemento, aí ele volta naquilo e fala de novo e volta naquilo, que é uma forma, né, do aprendizado e entrando da gente. Gosto muito desses encontros nossos, né? E uma forma também de ir aprendendo e trazendo isso para dentro de mim, dentro do Roberto, é ensinando, né? Então, uma forma é lendo, outra forma, né, é ouvindo, outra forma é praticando, né? Por isso que o Fernando, né, está trazendo essa oportunidade do ser mais consciente também para vocês praticarem, e a outra forma é ensinando. E né, é uma alegria para mim, para o Roberto, facilitar esse curso, a gente rever tudo de novo, né, e quantas amizades, quantos vínculos, né, de vida a gente faz, quantos sistemas a gente acaba ajudando, e quanta ajuda a gente também acaba recebendo dessas trocas e das amizades que se formam, né, é muito legal. E acredito que vocês vão poder sentir mais isso quando tiver presencialmente, né, fazendo as constelações, podendo representar um elemento da família do outro, um problema, e aí né, vai lá para o café, a pessoa fala, mas fala mais um pouquinho aqui, que você sentiu mesmo, né? Porque ali na hora, às vezes, aquela troca precisa ser rápida, porque tem vários grupos, né, que precisam fazer, né? E dali vão virando, né, amizades, e vai com o outro, fica na casa de um, né? Vocês vão ver que bacana que é estar presencial também. Roberto, se quiser ir finalizando, ou se alguém quiser falar. Se houver alguma pergunta para a gente finalizar, ou algum comentário, foi muito bom, muito legal, né? Você vê que é um formato interessante. A gente traz um tema, mas o que vai aparecer dali a gente nunca sabe, né? Porque aí são questionamentos, são observações que a gente faz.
E como o Rodrigo falou, né, nós estamos aí aprendendo a cada um dos cursos que a gente facilitou e assistiu de novo e tudo, é um novo aprendizado. A gente dá um passinho, 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 nesse processo que não tem fim, né, um processo não tem fim nunca, né, o fato de você observar, de você tomar a vida, tomar os pais, procurar ampliar a consciência. Enquanto a gente tiver essa busca, dia a dia a gente vai pontinho a pontinho caminhando, né, juntos. E juntos que é muito legal, né? Sim, deixa eu só... Vamos tirar uma fotinho também, né? Tem um outro... Deixa eu só voltar para cá, que eu fui para uma outra tela. Tem uma outra coisa que eu gostaria de ter falado também, mas vamos deixar para os próximos encontros, né? Que é essa importância de nós entrarmos na constelação como um observador, né? Na observação que a constelação vai se mostrando para a gente, né? Eu estou falando isso pelo que o Roberto falou agora, né? Da gente se colocar sempre como aprendiz. Se a gente fala, eu já sei, isso fecha, né? E na constelação tem isso que é importante da gente depois focar para vocês, né? De estar nessa postura, né, que o Roberto fala tão bem, né, aberta para poder aquilo chegar. Se você falar, é isso, está acontecendo, a sua percepção ela vai limitando e não chega mais. Então, né, trabalhar o observador é bem importante. Mas depois a gente foca nisso, que é tema aí de quase um encontro inteiro.